Estamos de regresso com a análise internacional do professor catedrático José Filipe Pinto, neste jornal. Professor, vamos retomar aqui a sua análise e agora vamos falar desta questão. Um drone que atinge um prédio na Roménia, com a NATO a garantir que está pronta para defender cada centímetro do território aliado, numa mensagem clara para a Rússia, que foi responsável por esta ação. Qual é que poderá ser a resposta da NATO? Virá já ou é também aqui poderá acontecer? Será qualquer coisa semelhante ao que acontece cada vez que é violado o cessar-fogo na zona, portanto, do Médio Oriente. A NATO vai, quanto muito, invocar o artigo 4º, não vai invocar o artigo 5º. O artigo 4º apenas diz que as partes devem, portanto, dialogar umas com as outras no sentido de perceberem a real dimensão do problema. E o que não implica o uso militar. E o que acontece, Janete, é que a Rússia vai dizer que houve, portanto, um erro, um lapso. Porquê? Porque a zona onde caiu este drone, o prédio, situa-se numa zona relativamente perto da Ucrânia. Pior foi quando a Rússia desviou vários drones ucranianos para países vizinhos. Quer dizer que os interceptou, deslocou-os, conseguiu controlá-los e fê-los cair, por exemplo, na Finlândia e em países bálticos. Isso é mais perigoso do que isto que aconteceu na Roménia. Porquê? Porque a Roménia é membro da NATO, sim. Se vir que está a ser atacada, vai acionar o artigo 5º, só que o artigo 5º é antecedido do artigo 4º. E este artigo 4º vai explicar o quê? Que neste momento não é de maneira nenhuma do interesse da NATO entrar num conflito aberto com a Rússia. Nós percebemos que durante parte do início da invasão russa da Ucrânia, a Ucrânia tudo fez para tentar arrastar a NATO para o conflito. E nós dissemos aqui, a NATO vai resistir. E porquê é que vai resistir? Porque percebe que não lhe interessa um conflito em solo europeu nesta circunstância. E foi o que aconteceu. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. O que é que a NATO vai dizer? Vai mostrar o incómodo, vai dizer que está atenta, vai condenar, claro, sem dúvida nenhuma. É o que tem feito, sim. Mas não vai passar do artigo 4º para o artigo 5º. Também quase que na certeza que terá sido um incidente não deliberado. Evidente. E aqui o elemento deliberado ou não deliberado faz toda a diferença. Significa que se fossem pontos muito distantes, era difícil perceber que se tivesse tratado de um lapso. Não, entende-se claramente que é qualquer coisa inadvertida. Aquele drone estaria destinado à Ucrânia, caiu junto à Ucrânia. Portanto, estes erros acontecem. E acontecem de parte a parte. O problema é o outro, é quando se interceptam drones e lhe muda a trajetória. No sentido do quê? De atacar países a que o drone não ia destinado. E a Rússia já fez isso várias vezes e com vários países para tentar o quê? Provocar a NATO. Para perceber até que ponto é que vai a capacidade de retaliação da NATO. E percebeu claramente que a NATO não está interessada no conflito. E não está interessada no conflito porque percebe que, neste momento, a Rússia, que está numa posição complicada, porque não avança no terreno e começa a ter problemas com a segurança, mesmo na Rússia. Eu trouxe uma imagem que mostra Moscovo. E que mostra Moscovo a dizer o quê? É um teto de um edifício em Moscovo. Durante muito tempo, Moscovo protegeu os seus... a parte mais elevada, eu não lhe posso chamar bem de telhados. Exatamente, são mais os terraços dos edifícios governamentais com sistemas de proteção antidrone, antimíssil. Isso é normal. O problema é que começaram a criar isto também em zonas comerciais. Ora, nós acabamos de ouvir o representante da Roménia dizer o quê? Nós temos sistemas antimíssil, mas não os temos em zonas urbanas, em zonas civis. Porquê? Porque a colocação destes sistemas de defesa em zonas civis protege a população, mas acarreta riscos. E por isso mesmo é importante percebermos que quando a Rússia está a criar uma rede de sistemas de defesa
não apenas de edifícios, portanto, estatais ou militares, mas também de edifícios comerciais, qualquer coisa semelhante, por exemplo, ao World Trade Center foi vítima de um ataque nos Estados Unidos, no 11 de setembro. Quando faz essa proteção, significa o quê? Tem consciência do alcance dos mísseis ucranianos. Portanto, a Ucrânia é uma ameaça crescente. É uma ameaça crescente e é essa ameaça crescente que leva a Rússia a ter, portanto, algumas iniciativas que temos de acompanhar com muito cuidado. Uma das iniciativas são 4 dias, eu trouxe alguém que é comum aos dois lados. É uma imagem de quem? De um membro sénior do Conselho de Segurança, do Conselho Supremo de Defesa Nacional do Irão, que está a falar a quem? Está a falar a representantes que estão reunidos em Moscovo durante 4 dias, naquele que se chama, portanto, o primeiro Fórum de Segurança Internacional. É um fórum de segurança em que estão representantes de 120 países. E quando eu digo 120 países, explico o quê? Que, verdadeiramente, aí está, o senhor que está no uso da palavra é aquele, portanto, que é o secretário do Conselho Supremo de Defesa Nacional do Irão, está a falar, portanto, para a Assembleia que está reunida em Moscovo, e nós temos a ideia que Moscovo está isolada. Não está. Estão lá representantes de 120 países e, mais grave do que isso, Janete, estão lá representações de 12 países que não têm relações amistosas com a Rússia. Portanto, são pessoas de outros países que não têm relações amistosas com a Rússia. Estas pessoas têm. E isto implica que as delegações sejam 150. O que é que estão a debater? Estão a responsabilizar o Ocidente e o nazismo, outra vez os nazis, por tudo o que de mal acontece no mundo. E que organizações é que lá estão? Estão lá a Organização de Cooperação de Xangai, estão lá os BRICS, há países que pertencem a várias destas organizações, está lá a ASEAN, estão lá países, muitos países da América Latina. A África tem 54 países, estão lá 50. Não, a África tem, penso, deixe-me conferir, que se não sei se são 54, se são 40, são 54. A África, eu tinha dúvidas se eram 54, se eram 55. São 54. Estão lá representados 50 países. Isto, grande maioria, o que é que isto quer dizer? Está lá representada 70% da população mundial nestes países. Quer dizer que a Rússia não está sozinha. E porquê é que a Rússia faz este fórum? Eu volto a repetir, chama-se, portanto, o Fórum da Segurança Internacional. Segurança contra quem? Contra o Ocidente. Quer dizer, nós passamos de invadidos a invasores. Somos os responsáveis por aquilo que se chama o invasor dos tempos modernos. Como se verdadeiramente fossem as outras áreas do mundo que se têm de precaver contra a ameaça ocidental e não o Ocidente, que se tem de precaver e preparar contra a ameaça destas áreas. Muito bem. E como é que isto é possível? Eu preparei um quadro para os nossos telespectadores perceberem, sobre o índice de democracia, os regimes no mundo. E então os nossos telespectadores perceberão, neste quadro que eu preparei, que democracias plenas, e quando eu digo plenas, não quer dizer que funcione tudo normalmente. As democracias plenas, como estão a ver, é um número muito pequenino, são 25. Portugal é uma democracia plena. O que é uma democracia plena? É um país em que há liberdades civis, em que há Estado de Direito, em que há participação política, em que há funcionamento do governo, cultura democrática e há pluralismo e eleições livres. Portugal é um destes países, um destes 25 países, apesar de estar muito na parte final destes 25. Mas somos uma democracia plena. Depois aparecem as democracias imperfeitas e percebemos que são mais. O problema é a seguir. Repara o número, se fizermos zoom nos números, vamos perceber que quantos são os regimes híbridos? Os regimes híbridos são regimes que estão entre a democracia imperfeita e as ditaduras. Os regimes híbridos, para mim, já são pré-ditaduras. E os regimes híbridos, como estamos a ver, passam, portanto, começam a crescer. E pior, quem é que está no fim da tabela? São os regimes autoritários. E esses regimes autoritários são um número muito elevado.
Ora, quem está... Está tapado agora, São sim, 60. São 60. É o número mais elevado. O que é que isto quer dizer? Dos 120 países que lá estão em Moscovo, a grande maioria são destes 60, destes regimes autoritários. Portanto, está lá a China, sim, está tudo o que é regime autoritário. Alguns dos quais deveriam ser até chamados de totalitários. O que é que isto nos mostra? Que não podemos ter muito boa fé sobre a proposta de Vladimir Putin de paz, de negociações, de querer a Europa. Disponibilidade de conversar com a Europa. Sim, e Luís Montenegro, o nosso Primeiro-Ministro, disse logo que sim. Uma coisa é conversar com a Rússia, outra coisa completamente é servir os interesses da Rússia. Nós teremos de dialogar com a Rússia, mas numa posição de igualdade, não com a Rússia a escolher quem é o interlocutor. Kaja Kallas falava em armadilha. É uma armadilha, claro. Os países para não caírem nessa armadilha. E por isso esta reunião foi agora, em Moscovo. Para quê? Para mostrar que Moscovo fala por ele e por mais 119 e que há outros 12 países que também não estando alinhados têm uma opinião pública que pode estar parcialmente alinhada. Isto é verdadeiramente Vladimir Putin que está em desespero a mostrar o quê? Que não está sozinho. Ele está sozinho a nível interno. A família abandonou-o. Ele está protegido na sua Torre de Marfim. O problema, ele não vai visitar as regiões fora de Moscovo. Porquê? Porque tem medo do contacto com a população. Então, o que acontece é que Vladimir Putin, que está isolado por aqui, por outro lado, tem uma alternativa. Tem muitos líderes que vão ao beijamão a Moscovo. São 4 dias. E mostram o quê? Que, verdadeiramente, aquilo que eu chamo o mundo de múltiplas ordens é um mundo em que até um líder autocrático tem capacidade de reunir à sua volta uma pleia de líderes autocráticos. Porquê? Porque, a grande verdade, havia uma mensagem que era proletários de todo o mundo univos. Era a mensagem marxista. Aqui é ditadores de todo o mundo univos. E porquê? Porque a queda de um pode servir de exemplo para a queda de outros. Então é importante manter este sistema a vigorar. Muito bem. Professor, vamos reservar também alguns minutos para o alegado memorando de entendimento existente entre Washington e Teherão, para perceber de facto em que ponto é que nos encontramos. Nem o Irão nem os Estados Unidos confirmam que esteja já finalizado, mas já há sinais que possa estar perto. O que é que poderá acontecer nas próximas horas? O acordo, que não é acordo, é um memorando de entendimento, vai ser assinado. Mais difícil é que os 60 dias sejam suficientes, e quando eu digo mais difícil é praticamente impossível. Mas no fundo este memorando o que estabelece é isso, é o estender do prazo apenas. É o estender do prazo para o cessar-fogo e para as negociações. E para as negociações. Quando as negociações entrarem no elemento nuclear, quando entrarem mesmo mais profundamente na questão do Hormuz, têm de ser dilatadas no tempo. E porque é que têm de ser dilatadas? É a história do primeiro acordo de 2015 de Obama. Portanto, não é possível. São assuntos muito delicados. Mexem com a segurança. Primeiro que tudo, mexem com a soberania nacional do Irão. Depois mexem com a segurança da região e a segurança global. E é preciso convocar para estas reuniões muitas entidades. Portanto, 60 dias são o princípio. São o princípio e vai ser o princípio de um fim, porque, como eu disse, estão obrigados a um acordo. O acordo é inevitável, mas vai haver vários protelamentos, vai haver vários prolongamentos. E porquê? Porque as questões vão sendo discutidas, analisadas, uma a uma. E há questões que são muito, muito difíceis de resolver devido à sua complexidade e, portanto, é preciso não apenas a componente técnica, mas também a componente económica e também a componente política. O que acontece é que, neste momento, há uma base para entendimento. Isto não tem solução militar. Então, quando eu digo isto, é a guerra. Então vamos ter de ir para uma solução política. Mas nós temos um Donald Trump. Repare, Donald Trump, eu costumo dizer que ele tem 3 níveis. É o Donald Trump dos projetos megalómanos, de que falaremos já a seguir, o líder transacional e depois a outra questão
do político que é maquiavélico. E estas três características dificultam muito a forma de negociar de Donald Trump, porque levantam muitos anticorpos na parte do adversário. Acontece que o Irão tem uma posição em tudo semelhante. E é evidente que quando duas pessoas ou duas personalidades estão obstinadas na sua posição, o diálogo é muito difícil, claro, mas é necessário. O que é que Donald Trump vai exigir? Donald Trump começou por dizer que queria mudar o regime, que o Irão não poderia ter nunca a arma atómica, queria tudo e mais alguma coisa. E agora vai começar aquilo que se chama os mínimos olímpicos. Qual é o principal? É de ele conseguir vender uma imagem de confiança a quem está desconfiado, que são os seus aliados, que todos eles estão desconfiados, porque percebem que entre o seu verbo, o seu discurso e a realidade vai uma grande diferença. E por isso mesmo Donald Trump está, ele sim, isolado, está na sua torre de marfim. Porquê? Porque tem uma administração que sufraga as suas posições, mas os seus aliados não sufragam. Repare, ele acaba de dizer que quer a nota dos 250 anos de independência com a sua face. Quer o arco de triunfo. Quer a moeda com a sua face, o seu perfil. Quer também, eu fiz aqui, o salão de baile. Quer a sua assinatura na nota de $1. Quer tudo, aqui está a imagem, que da nota de $250, quer tudo para quê? Para ter um lugar na história. Ora, a história tem mais do que fazer do que reservar lugares para quem luta por eles. A história reconhece quem não luta pelo lugar e tem realizações, que é uma coisa completamente diferente. Nesta questão, ele disse que precisava de alguns dias. Alguns. Ele que é tão explícito nos dias, 15 dias, 24 horas, não especificou. Porque alguns é indefinido. E o que ele está é num ponto de indefinição. Ele percebe que tem, mas não quer assinar. Quer dizer, ele sabe que vai ser obrigado a assinar, mas não quer mostrar parte fraco. Quer vender a imagem de que são os outros que lhe pedem e ele na sua... São os outros que têm urgência. Os outros que têm urgência. O relacionamento de Donald Trump com o tempo é este. E há um dado que, a meu ver, é muito importante. São as linhas vermelhas. Porque aquele, desta vez, disse uns dias. Porque Donald Trump já traçou tantas linhas vermelhas que a seguir passam a cor de laranja e finalmente quebram-se. E porquê? Porque percebe que ele ameaça, mas não tem condições depois de cumprir a ameaça. Então tem de voltar atrás. Isso enfraquece naquilo que se chama o seu narcisismo, mas também naquilo que é a opinião que os outros fazem dele. E Donald Trump é alguém que gosta, não aceita que alguém não goste dele. Ele tende a parecer como o melhor em tudo o que faz. Não houve presidente como ele, ninguém conheceu nada do que ele faz antes dele e passa sempre a denegrir o passado dos seus antecessores. Para quê? Para mostrar aquilo que é a diferença dele. Ora, aqui ele tem muito pouco para mostrar. Porquê? Porque as coisas estão-lhe a correr claramente e os norte-americanos também já perceberam isso. Já perceberam e percebem no dia-a-dia, porque prometem-lhe, hoje cantam, mas os hoje choram. E choram porque os preços estão a subir continuamente. E por isso mesmo, dizer que se consegue e depois se perceber que no dia-a-dia isso não se traduz na realidade, é evidente que leva à quebra de confiança do seu povo em si. Donald Trump dilapidou a quebra de confiança de grande parte dos norte-americanos, de grande parte dos aliados. Verdadeiramente está agora a um ponto também a quebrar a confiança de Israel, que quer, à viva força, continuar com o conflito. Então, o que é que nós podemos dizer nisto? Vai haver este memorando de entendimento, vai ser assinado. Donald Trump vai assiná-lo com novas ameaças, no sentido, vou dar um tempo, mas se não forem cumpridos aquilo que nós queremos, voltamos aos ataques, sabendo que não vai voltar aos ataques. E o que acontece é que esta imagem
acaba por, junto da população, funcionar como o quê? Não o levar a sério. Neste momento ele é alguém que mesmo... Já são avanços e recuos demais. São tantos recuos que mesmo quando ele ameaça, a população percebe que isto é apenas falar. Usando a expressão portuguesa, é a imagem de alguém que agarra-me, senão eu mato. Ora, se nós queremos matar alguém, não pedimos para nos agarrarem. E aqui é a mesmíssima coisa. Donald Trump tem um discurso em que aquilo que era a fúria épica verdadeiramente vai ser a fuga épica e depois de épico vai ter o quê? Apenas as palavras, porque a realidade é uma realidade dolorosa. Só era pena porque tudo isto era evitável. E nós vamos agora continuar um processo que podia ter sido iniciado sem aquele ataque. Portanto, qual é a grande coroa de glória que ele vai trazer? O mundo ainda não percebeu que foi ele que livrou o mundo do Irão ter a arma nuclear, que poria em causa todo o mundo. É isso que ele vai vender, mesmo sabendo que isso não corresponde por inteiro à realidade, se bem que do outro lado não estejam anjos. Está alguém também obstinado e que, se pudesse, também destruiria Israel e os Estados Unidos.